Melanocetus johnsoni, também conhecido como peixe-diabo negro ou tamborim jubarte, é uma espécie de peixe que habita as profundezas dos oceanos. Ele é encontrado em todos os oceanos e prefere regiões de grandes profundidades, entre 200 a 1500 metros, onde a luz do sol mal penetra. E em 5 de fevereiro de 2025, um vídeo viralizou nas redes sociais. O fotógrafo David Yara Bogunia, em uma expedição de Condric Tenerife, filmou e fotografou uma espécime fêmea durante o dia na superfície do oceano. O vídeo mostra o animal subindo lentamente até a superfície. É possível que seja o primeiro caso registrado dessa espécie nessas condições. E o que mais, entre aspas, chocou as pessoas ao verem o animal capturado foi o seu tamanho, de apenas 3 centímetros, tendo em vista que todo mundo esperava um peixe muito maior e mais assustador, como é retratado em todo o cinema. A história da descoberta do Melanocetus johnsoni veio desde 24 de dezembro de 1863, quando o naturalista inglês James Yates Johnson encontrou o espécime próximo à ilha de Madeira, localizada na costa do noroeste da África. O peixe então foi levado para o Museu de História Natural de Londres, onde o zoologista Albert Carl Ludwig Gotthilf Günther o descreveu pela primeira vez, destacando suas características únicas, como a ausência de barbatanas pélvicas. As primeiras pesquisas sobre seu comportamento alimentar sugeriram que o Ilicium, uma espinha na sua barbatana dorsal, e o Esca, um aparato bulboso no focinho, serviam para atrair suas presas. Ao longo do tempo, o naturalista dinamarquês Christian Frederik Lutken foi o primeiro a perceber que essa característica era crucial para sua alimentação, e um comportamento confirmado pelo etiólogo britânico Charles Tate Regan, que também descobriu o dimorfismo sexual entre machos e fêmeas. A espécie habita principalmente as zonas mesopelágica e batopelágica, a profundidade onde a luz quase não chega, e o peixe-diabo negro também é conhecido por ser encontrado em águas mais rasas em comparação às outras espécies do gênero, sendo que cerca de 65% das espécies registradas foram capturadas em profundidades superiores a 1000 metros. Sua ampla distribuição geográfica abrange águas temperadas e tropicais dos oceanos, incluindo registros de áreas pouco exploradas, como o Mar de Ross, na Antártica, e a Colômbia Britânica, no Pacífico Leste. Tá, mas por que os machos são tão menores que as fêmeas e qual a razão dessa diferença de tamanho? Bom, em termos de morfologia, o Melanocetus johnsoni possui um corpo mole de cor marrom escuro ou preto. As fêmeas, maiores que os machos, possuem bocas largas e dentes afiados, adaptados para consumir presas de tamanho superior ao seu próprio corpo. E são as fêmeas que possuem a barbatana dorsal alongada com uma esca, que serve como isca bioluminescente usada para atrair presas no ambiente escuro. Fêmeas e machos são completamente diferentes uns dos outros. As fêmeas têm cerca de 20 centímetros de comprimento, enquanto os machos têm apenas 3 centímetros. E em algumas espécies o macho tem a particularidade de se ligar à fêmea e nunca mais se separar dela. Ele se funde com a fêmea e eventualmente se torna parte dela. Os machos que se fundem com o corpo atrofiado é usado apenas para reprodução, e esse comportamento é chamado de parasitismo sexual. O ESCA é um órgão único do diabo negro e é responsável pela bioluminescência gerada pelo simbionte bacteriano Enterovibrio scacula, que é responsável por atrair a presa com luz bioluminescente, pois as fêmeas caçam por emboscada. E esse relacionamento simbiótico é facultativo, ou seja, ambos podem sobreviver separados, embora a bioluminescência seja crucial para a caça das fêmeas. No seu comportamento alimentar, o Melanocetus johnsoni é um predador de emboscada, utilizando a bioluminescência da esca para atrair as presas com ambiente com pouca luz. O seu metabolismo é capaz de se ajustar de acordo com a disponibilidade de oxigênio, o que permite que sobreviva por longos períodos em condições de baixa concentração de oxigênio. Os Melanocetus johnsoni têm estômagos altamente distensíveis, o que permite que eles consumam presas maiores que eles próprios. Um estudo mostrou que um espécime de 8,8 gramas foi encontrado com presas que totalizavam 12 gramas, ou seja, mais que seu próprio peso. A reprodução do Melanocetus johnsoni também é um processo único. Os machos não se fundem com as fêmeas, como ocorre em outras espécies, mas se ligam temporariamente a elas, usando dentes especiais para liberar espermatozoides. E depois disso, os machos se separam em busca de novas parceiras. E esse processo de acasalamento foi observado em expedições no RRS Discovery e no RV Tensei Maru. A fertilização é externa, com as fêmeas liberando óvulos na água enquanto os machos liberam seu esperma para fertilizá-los. O comportamento de acasalamento não parasitário é uma característica única nos diabos negros, com isso se diferenciando de outras espécies do gênero Ceratioideae, em que os machos se fundem permanentemente às fêmeas. Em termos de conservação, o Melanocetus johnsoni é classificado como uma espécie pouco preocupante pela IUCN, embora as peças de arrasto acidental possam representar uma ameaça à espécie,
Com a intensificação das atividades de pesca comercial no fundo do mar, é possível que os diabos negros sejam mais afetados. Além disso, a distribuição de espécies da espécie em um ambiente profundo torna mais difícil o monitoramento da população, o que pode explicar a quantidade relativamente pequena de espécimes registradas até o momento. A família do diabo negro, Melanocetidae, é o nome do gênero Melanocetus, que são combinações de melanos, que significa preto, e cetus, que significa grande criatura marinha, normalmente usada para se referir a baleias. Os primeiros fósseis são na formação Eoceno Monte Bolca, da Itália, e já mostram uma diversificação significativa nas famílias modernas que compõem a ordem. Isso combinado à estreita relação com os tetralorformes, que são conhecidos por fósseis a partir do Cretáceo, sugere que os diabos negros provavelmente se originaram durante o Cretáceo. E um estudo filogenético de genoma mitocondrial de 2010 sugeriu que eles se diversificaram rapidamente durante o início e o meio do Cretáceo, entre 130 a 100 milhões de anos atrás. No entanto, uma pré-impressão mais recente reduz esse período para o Cretáceo superior, entre 92 a 61 milhões de anos atrás. Outros estudos indicam que podem ter se originado logo após o evento de extinção Cretáceo-Paleogeno, como grande parte da radiação adaptativa dos percomorfos, o que entra em conflito com a extensa diversidade já documentada do grupo pelo Eoceno. E um estudo de 2024 descobriu que todas as subordens provavelmente divergiram durante o Cretáceo superior e o Paleoceno, mas as várias famílias e parentes próximos dos diabos negros de águas profundas, junto com o parasitismo sexual característico da espécie, originaram-se durante o Eoceno, após o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno. Falando da sua família Melanocetidae, o seu corpo é gelatinoso, quase sem escamas, arredondado e com a cabeça grande, que abriga uma boca cavernosa cheia de dentes longos, afiados e translúcidos, semelhantes a presas. E seus dentes são deprimíveis, ou seja, podem se inclinar para dentro, garantindo que nenhuma presa escape. Seus olhos são pequenos e as pupilas são maiores que suas lentes oculares, deixando um espaço efácico para melhorar sua visão em condições de pouca luz. Não apresentam nadadeiras pélvicas e suas barbatanas são arredondadas, com membranas levemente recortadas. As barbatanas peitorais são pequenas, enquanto a barbatana dorsal, localizada longe da cabeça, é maior e posicionada logo acima da barbatana anal, que contribui para a locomoção lenta e furtiva no fundo do mar. Nos diabos negros, a relação com suas bactérias simbióticas não é uniforme ao longo do seu desenvolvimento ou em diferentes profundidades do oceano. Durante a fase larval, análises genéticas mostram a ausência dessas bactérias, enquanto em indivíduos adultos, os níveis de simbiontes bioluminescentes são significativamente mais altos. Acredita-se que o peixe possa adquirir suas bactérias diretamente do oceano, já que a glândula luminosa permanece aberta para o meio externo. No entanto, cada espécie da família Melanocetidae parece ter um tipo específico de bactéria simbionte, que nunca foi encontrada livre na água. Uma hipótese é que durante a desova, a isca libera algumas dessas bactérias, garantindo sua transmissão para a próxima geração. Ainda assim, há indícios que os cetrodiabos negros obtêm seus simbiontes no ambiente ao redor. A presença de material genético bacteriano próximo a esses peixes sugere que a simbiose não é resultado de uma longa coevolução, mas sim de um processo contínuo no qual as bactérias precisam encontrar ativamente um novo hospedeiro para sobreviver. E muito obrigado por assistir até aqui. Dê o seu feedback. Deixe seu like, comentário com alguma sugestão para o próximo vídeo, compartilhe e ajude a fortalecer a nossa comunidade. Esse foi mais um Cientificando, Lucas aqui, e até o próximo vídeo.